No projeto de 100 anos do rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba traz mais um apresentador. Ele que é um sorocabano nato, gosta de rádio, começou em outra profissão, mas foi picado pelo bichinho do rádio, gosta do rádio e está aqui hoje para contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Bem-vindo, Nando Silva. Muito obrigado pelo convite. E 100 anos do rádio é uma honra a gente fazer parte desse meio que muitos falam que ele morre, mas o rádio jamais vai morrer. Tudo que você vai fazer hoje tem rádio, né? De tanto que o rádio é bom, que a internet está imitando o rádio, a TV hoje imita o rádio e o rádio jamais ele vai morrer. Nando, você começou no rádio como? O que a gente sabe é que você trabalhava na aviação. Conta Sim, um pouco dessa história da aviação até chegar no rádio. Eu comecei a trabalhar em aviação em 91. Né? Eu era auxiliar de mecânico, como mais dizem, eu era estopa dos mecânicos, né? Que era, vai pegar aquela chave e tal, vai fazer isso, vai encher o pneu daquele avião, vai limpar as asas pro dono entrar, não sei o quê. E nisso eu conheci um cara que era engenheiro aeronáutico, na parte de comunicação. E esse cara, ele mexia com rádio, ele fazia rádio para barco, fazia rádio de torre para aeroportos privatizados e tal. E esse cara estava montando uma rádio, só que eu não sabia que era rádio. Era na frente da onde eu morava, ali na Vila Angélica, entre a Santos Dumont e a Avenida Ipanema. Quase no meio do quarteirão tinha um cara começou. Um dia eu cheguei cansado do trabalho e eu vi que ele começou a montar uma torre. E essa torre começou a subir, e eu ali do quintal da minha casa comecei a olhar, eu falei, nossa, será que essa torre, será que é uma antena de TV, uma antena... Jamais pensei que era alguma coisa de rádio. Até pensei, falei, bom, aqui perto do aeroporto não pode torre muito alta, né, por causa da legislação, e era uma torre que equiparava quase a uns prédios que tinha ali na Avenida Angélica. E aí eu fui, tomei banho e tal, e aí assistindo a televisão eu percebi que estava tendo interferência. Eu assistia no Jornal Nacional, né, na época ali, e aí escutava. Aí eu falava, nossa, mas o que é isso, né? Tá atrapalhando eu assistir a televisão aqui, não sei o quê. Aí eu peguei e minha mãe falou, eu acho que é o cara que tá mexendo ali na torre, que hoje o dia inteiro ele ficou lá em cima com o negócio brilhando e tal. Eu peguei e falei, vou lá, vou arrumar briga com esse cara, porque esse cara tá atrapalhando a gente, né? E eu sempre fui encrenqueiro nessa parte, quando eu tô com o meu direito, eu quero fazer alguma coisa para fazer dar certo. E aí eu cheguei lá e bati na rádio. E o cara tava lá, eu olhei, era o cara que trabalhava comigo no aeroporto. E eu tinha amizade com ele lá, mas jamais imaginava que isso ia acontecer. Aí eu cheguei para brigar com ele e ele me recebeu, como diz, né, me abraçou na hora. Eu falei assim, é você que tá aqui em cima da torre aí mexendo? Ele falou assim, oba, tudo bem? Você não trabalha no aeroporto? Nem deu a resposta que eu precisava. Eu falei, sim, trabalho lá. Ele disse, venha conhecer a rádio, aqui vai ser uma rádio. E aí no que ele me levou para dentro da rádio, eu nunca tinha entrado dentro do estúdio de rádio. A única coisa que... o lugar que eu escutava a minha voz, num lugar pequeno, era um banheiro. Só que banheiro é a voz de eco. E eu jamais tinha entrado dentro do estúdio. A hora que eu entrei dentro do estúdio e falando, eu vi que a minha voz ficou diferente. E aí veio a pergunta do cara, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, mas eu nunca trabalhei em rádio, nem sei como fazer, nem nada. Ele, não, a gente ensina você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei fazendo teste lá, trabalhando. Eu trabalhava no aeroporto de segunda a sexta. Sábado e domingo eu acordava às 4 da manhã para fazer sertanejo. Competia com o Décio Clementino, tocando sertanejo na rádio, pirata. E aí isso Qual era o nome dessa rádio? Era a Rádio Ilha. Até foi uma rádio que, na sequência, eu já conto o que aconteceu também. E aí eu comecei a fazer programa das 4 da manhã até as 10. E o sertanejo, e eu achava o máximo aquilo. Eu falando no microfone, né? Oi, bom dia pra você. Aqui, na época eu chamava de Fernando, o Fernando, locutor, não sei o quê e tal. E depois que meu nome mudou e tal. E aí eu falava, liga aqui na rádio, tal. E o telefone tocava, eu achava o máximo. Eu falava, eu tô aqui num lugar que
não tem como fazer isso, e eu falo o número do telefone, e daqui a pouco liga a gente, e fulano me desejando bom dia, e pessoa falando que tá gostando da música e tal, e tal. E isso daí foi aumentando, até que um dia, acho que mandaram embora vários locutores da Rádio Cacique, Eli Martins, Paulo Alonso, agora eu nem vou lembrar o nome, mas acho que uns 5 foi mandado embora na época, e aí eles foram chamados para trabalhar nessa rádio. Foi aí que eu conheci Eli Martins, Paulo Alonso, que depois viraram parceiros aí até hoje, né? Aí eu aprendi muito com esses caras aí, no começo. O Roque Vieira, que hoje trabalha na rádio, acho que em Santos, né? Em Santos, na Guarujá. E aí, essas pessoas que já trabalhavam no rádio, me ensinando e tal. E o Eli Martins, trabalhando lá, um dia ele falou, olha, voltei pro rádio. Daí ele foi pra Rádio Ativa, se eu não me engano. Aí ele falou assim, ó, vai folgar o horário da noite. E isso tudo trabalhando também no aeroporto. Aí eu trabalhava das 6 da manhã até as 6 da tarde no aeroporto. Eu vinha embora, tomava banho, abandonei a escola, não façam isso, né? Mas eu abandonei a escola porque às 8 horas da noite eu entrava no ar para ficar fazendo o programa. Nisso, eu fazendo o programa, eu percebi que antigamente que hoje a molecada que mexe com WhatsApp, essas coisas, não sabe disso, mas no telefone, oi, tudo bem? Que bom que você ligou para mim, nossa, eu tô muito feliz e tal, né? E aí a gente falando ali no telefone e tal, o dono da rádio falou assim, você não quer fazer um programa romântico? Eu falei, puta vida, programa romântico, vamos tentar fazer, porque eu sempre fui na locução mês alegre, jogando para cima e tal, e aí foi uma nova descoberta para fazer programa romântico. E isso começou a aumentar a audiência, quando foi um dia, eu trabalhando, era 11 horas da noite, eu olhei pelo vitrô da rádio, um monte de luz vermelha e azul e coisa piscando na frente, eu falei, é polícia. Eu não tinha filha na época, não devia nada para ninguém, falei, o que a polícia quer aqui, né? E eu liguei pro dono da rádio, né? Nem vou falar o nome dele para não ficar ruim, né? Porque hoje ele mora em Curitiba, mas não tem problema, mas... Aí liguei para ele e falei, olha, eu acho que tem polícia aqui na frente da rádio e eu não sei o que eu faço. Eles são ouvintes da rádio. Eu falei, eu acho que eles estão ouvindo e vieram pedir uma música aqui, eu acho que pode ser isso aí. E não, era a Polícia Federal que estava lá na frente da rádio, a minha mãe chorando no portão, porque eu estava sozinho lá, ela pensou que tinha acontecido alguma coisa, tinha uma viatura da Rádio Vanguarda e dentro da viatura estava o seu Salomão Pavlovski, que a gente estava atrapalhando a frequência da Vanguarda, a audiência da Vanguarda, porque o dono da rádio ele tinha aumentado a potência da rádio, na época, e isso estava interferindo, que a frequência era 101,7 e atrapalhava o 94,9 da Rádio Vanguarda. Nisso deram uma butinada, né? Dá. Se você pegava, como eu estava falando nos batidores aqui, a gente pegava a rádio até no chuveiro. Quem estava tomando banho ali na região conseguiu ouvir a Rádio Ilha, que a gente trabalhou, no chuveiro. Aí, nisso, a polícia entrou, pegou todos os aparelhos, eu só não fui preso porque o dono compareceu. Ele pediu para não ser colocado meu nome no noticiário na época, que era... aí apareceu o Cruzeiro do Sul, Diário de Sorocaba, não tinha a grande abrangência de hoje, né? Mas aí pediram para eu não ser fotografado, não fui citado na reportagem, mas a rádio foi toda lacrada, levaram todos os equipamentos, e aí eu pensei, meu mundo acabou, eu nunca mais vou trabalhar em rádio, né? Nisso daí o Roque já estava negociando com a Transamérica, que ele estava trabalhando na Transamérica. E aí ele me fez o convite, ele falou assim, ó, vai abrir uma vaga lá na Transamérica, você não quer ir trabalhar lá comigo? Eu falei, bom, agora eu não posso, porque eu tinha uma viagem marcada para ir para o Mato Grosso, para socorrer os aviões lá de agrícola que eu trabalhava, me especializei na época, né? Isso já era em 94, 95, daí eu não fui nesse ano. Aí eu fui trabalhar numa rádio, né? Depois que eu voltei, eu fui trabalhar numa rádio, outra rádio pirata que tinha lá no Central Park. Queria ser preso, né? Tava procurando, tava querendo virar um delinquente. Aí eu fui trabalhar nessa rádio que era atrás do Santuário de São Judas Tadeu lá, fiz muita festa para ajudar lá, né? Até já contei uma vez, conversando com o padre que administra a igreja lá e toma conta da Santa Casa,
eu tenho muito orgulho de fazer, sabe, essas obras sociais, de ajudar as pessoas. E aí eu peguei e, trabalhando nessa rádio, fiz também muitas coisas para ajudar lá e tal. Outra vez a polícia baixou lá, fechou a rádio, e aí eu fiquei sem trabalho novamente. E aí veio novamente o convite. Falou, o Rock lá na época já estava quase entrando a Band. Falou, olha, você não quer mesmo entrar lá, cara? A vaga está aberta ainda e tal. Vamos lá fazer um teste e tal. Falei, tá bom, vamos fazer um teste. Essa agora é uma rádio oficial. Isso, uma rádio oficial. Era a Transamérica. A Transamérica, e aí estava virando Band. Daí eu fui lá fazer o teste. Fiz o teste, passei no teste e tal. Aí ele falou, olha, só que se você vier para cá, você vai ter que entrar toda semana, tem gravações, a gente precisa aqui e tal. Então eu pegava, a hora que tinha gravação, eu pegava a minha moto, ia até a rádio para fazer as gravações e voltava para o aeroporto. E nos finais de semana eu fazia programa cobrindo a folga dos oficiais, né? E isso daí foi fazendo. Daí começou a ter show para apresentar, eu ia junto com os oficiais para me aprender. E isso daí foi indo, foi acontecendo. Depois a pessoa responsável, que acho que era o Marcelo Ramalho, ele precisou sair da rádio, que estava indo para uma outra emissora, e abriu a vaga na parte de promoção. Ficar na rua com a viatura, fazendo promoção flash em clientes e tal. E aí eu fui promovido, né? Aí foi a hora que precisei falar, bom, eu vou continuar no aeroporto ou vou para a rádio? Você preferiu ganhar dinheiro ou ser feliz? Eu preferi ser feliz. Porque no aeroporto eu estava tendo muita encheção de saco, sabe? Não estava tendo tempo de cuidar, de curtir minha família. Aí eu peguei e cheguei com o aeroporto lá e falei, olha, eu tô querendo mudar de vida, eu acho que não é isso que eu quero para minha vida, não quero a vida de mecânico, essas coisas, eu quero continuar no ar, mas agora através do rádio. E aí eu abandonei a aviação e comecei no rádio. Daí isso começou a abrir mais portas ali, mais chances de conhecer o público, conhecer artistas, que daí eu comecei a ver que eu tinha ali uma habilidade para fazer apresentação de show, com grandes públicos ali. Já apresentei show com o Daniel, com o Rick Renner, com 20, 30, 40 mil pessoas, a Festa do Milho ali na região de Mairinque. E aí eu vi aqui falando, pessoal, e todo mundo levantava a mão ao meu comando. E aí depois que eu descia, muita gente vinha tirar foto com aquelas máquinas que tinham rolo, né? Isso daí, depois a pessoa me mandava foto ali. Hoje, sabe, se perdeu muita foto e eu via, puta, uma coisa muito boa, sabe? Você passou pela Band, passou pela Jovem Pan, alguma outra rádio mais? Eu cheguei a fazer teste na Rádio Convenção, a pedido do Caju, né, que também... Não passou no teste? Não, é que era o horário que ele tinha disponível na época lá, ia bater, porque... Eu, depois de muito tempo, percebi que para trabalhar no rádio eu ia me ferrar muito. Porque eu tinha que trabalhar não somente em um lugar. Até entendo hoje os locutores que trabalham às vezes em São Paulo, que tem que trabalhar numa rádio e em outra. De manhã trabalha numa rádio, à noite outra. Né? E aí eu percebi que foi não uma boa troca. Mas no começo, todo começo é difícil. Né? Então, aí eu falei pro Caju, olha, não vai dar para mim no momento, porque eu já estou trabalhando, eu trabalhava. Cedo eu trabalhava na Band, à tarde eu trabalhava fazendo um bingo que tinha ali na rua 15 de novembro, que era do Atlético, né? Você gosta de brincar com o perigo, né? Com bingo. Viver perigosamente, preso, né? Uhum. E à noite eu trabalhava na Rádio Shopping, que no Shopping Sorocaba ali tem uma rádio, que foi outra grande escola para mim. Né? Que é do Vlad Mancini. Do Vlad Mancini. E aí, na rádio, eu aprendi que um bom locutor, ele não precisa ser somente um estilo de voz. O locutor, ele se adapta a qualquer rádio, né? Então, dava a impressão que a gente ouvindo a rádio, que eu tinha sido feito para aquela rádio, mas não. A gente entra na rádio, você consegue fazer qualquer tipo de locução, né? E aí E você deixou o rádio depois, né? Deixei o rádio. Por que você deixou o rádio? Montou um estúdio? Montei um estúdio. Trabalhando com o estúdio, o que aconteceu? A minha vontade de largar o estúdio foi pelo motivo de eu estar trabalhando na Band. E a Band, na época, era somente eu, o Jarbas e a Elis Mota. Nós éramos em 3 pessoas para trabalhar uma rádio 24 horas.
E você vê uma rádio, que é uma rádio normal, uma rádio, por exemplo, citar aqui uma rádio que até pouco tempo era e depois voltou a ser a rede, era a Jovem Pan. Mas na época da Ipanema, a quantidade de profissionais para fazer uma rádio funcionar tem que ser, porque comercial, uma rádio tem muito mais de 100 clientes. Imagine 3 locutores para fazer comercial para 100 clientes. Então, você vai chegar uma hora que você não vai distinguir mais os comerciais. Nisso daí, a gente criou a rede de locutores, que foi eu que aqui em Sorocaba criei, acho que em 2001, 2002. E aí, o que a gente fazia? A gente conversava via MSN, na época que era o nosso WhatsApp. A gente falava com eles ali, olha, se você precisar de voz, tem a minha voz, tem a voz da Elis e tem a voz do Jarbas. E aí a gente começava, a minha voz começou a rodar de norte a sul do Brasil, a voz do Jarbas de norte a sul, assim como as outras vozes também. Fazendo trocas, né? Troca de vozes, por quê? E aí a gente começou a ter uma variação, sabe, de locutores ali na rádio e tal, e começou agências de outros estados ligar para mim, que conseguia o telefone na Band, nas outras bands, que era só a Band que a gente fazia as gravações. E as outras bandas passavam o telefone de agência, de pessoal de produtoras, e aí começavam a ligar para mim. Que eles precisavam fazer comercial e aí queria saber se eu tinha disponibilidade. Só que a rádio não autorizava, né? Até o dono, eu entendo totalmente, o meio dele de ganhar dinheiro e jamais que ele vai liberar para fazer um outro terceiro ganhar dinheiro ali no meio dele. Foi aí que eu comecei, comprei um microfone, né? Eu já conheci um pouco pelo meu amigo Luizinho, que me indicou muita coisa, que é um cara técnico que é muito, muito conhecido. E aí, ó, Nando, compra um SM58 da Shure para você, compra uma mesa, aí monta um microfone e tal. Aí eu várias vezes fui lá no estúdio do Walter Calles para mim ver como é que era, para aprender, porque eu não sabia. Eu só sabia ligar o botãozinho e falar. E aí, por diversas vezes, eu fui ali onde ele morava, acho que era... Eu não lembro o nome, acho que é Vila Rica, que tinha um estúdio que o pai dele... Que era a época do pai dele que estava vivo, né? Era uma ruinha... Exato. Rua Paulo Betti. Isso. Aí eu ia lá, ele me mostrava como fazer. Várias vezes ele desligava todos os equipamentos e depois montava tudo para eu ver como é que era, para eu ter um norte, né? Porque a gente... É diferente você ser um locutor e você trabalhar na parte técnica. E aí isso daí eu comecei a fazer. Então eu comprei, gravava dentro do meu guarda-roupa e aí eu comecei a fazer as gravações. Chegou a gravar com cobertor na cabeça? Gravava, colocava, porque dentro do quarto mesmo, com os móveis e tal, e aí não dava, porque eu colocava um buraco dentro das roupas do meu pai lá, que tinha paletó, pegava as roupas com o vestido da minha mãe, abria um buraco, fazia... Colocava a cueca no microfone? Pegava uma luz quente, colocava ali dentro, começava a suar igual um gambá ali, entendeu? E aí não dava, entendeu? Aí vi que eu gravava, comecei a fazer o trabalho, eu trabalhava na Band até as 8 da noite, e muitas produtoras precisavam do áudio até as 6 da tarde, no horário comercial. E aí eu vi que, fazendo as gravações, começou a me dar dinheiro mais do que o salário que eu ganhava na rádio. Aí eu peguei e falei, bom, chegou a hora de eu pesar novamente, né? Eu vi que, por exemplo, eu ganhava 1.000 na rádio e cheguei a ganhar 3 fazendo gravações por fora. Isso aí eu peguei... casa com o Paz Estúdio, né? Montou ali a sua estrutura, colocou seu microfone, montou uma rádio, inclusive, uma rádio web para continuar para continuar rádio, é isso? Isso, para continuar realizando o sonho, né? E aí eu peguei e decidi comprar equipamento de primeira qualidade para fazer tudo do jeito certo, né? E aí eu comecei a aumentar o meu contato com agências em todo o Brasil. Alguns foram fora do país, na Espanha, em Portugal, na Alemanha. E aí continuei também fazendo trabalho, mas para o público brasileiro, mas fora do Brasil também. E como é que você chegou à televisão, ao SBT, por exemplo, para gravar a telecena? A telecena foi o seguinte. Eu gravava curso para uma produtora que tinha em Taubaté. E ele falou um dia para mim, ele falou assim, nossa, eu gosto da sua voz, tenta fazer um dia um comercial, só que eu não sabia que ele já atendia ao departamento de marketing do SBT. Porque eles não são, depois da morte do Lombardi, o Silvio Santos terceirizou todos os serviços, né? Então, aí ele contratou essa empresa que trabalhava com voz e tal, e aí ele falou, só que eu não sabia que era feito isso.
E aí ele falou assim, faz um teste, grava alguma coisa falando da telecena pra gente mostrar para um cliente nosso aqui, vai que ele gosta aí da samba, né? Eu peguei e falei, tá bom. Só que eu jamais imaginei, né? Aí eu vi o roteiro que eles me mandaram ali, né, e tal. Mandaram o texto, eu gravei e tava no rodapé, tinha um nome CNPJ, em cima tinha uma logomarca e tinha tudo, gravei. E aí, na outra semana, ele me mandou, Nando, me dá uma conta aí que a gente vai depositar fora desse trabalho que a gente está fazendo e eu vou precisar de nota fiscal. Falei, mas do que é esse trabalho? Ele falou assim, não, aprovaram a sua voz para você começar a gravar para os produtos do baú. E aí tinha um cara que fazia a gravação dos resultados da telecena, que é 1, 2, 3 e tal, e o meu era a parte de marketing. Então, eu fazia o comercial do produto, né, e tinha um locutor oficial que fazia a gravação dos resultados. E isso daí eu comecei fazendo em 2008, foi até o ano de 2014 fazendo a telecena. Depois entrou a Jequiti, eu comecei a fazer a Jequiti, gravei Baú da Felicidade Jequiti. Aí no ano de 2018, o Silvio Santos ele quis retornar ao programa, aquele Peão da Casa Própria. Eles me escolheram novamente para fazer a gravação das chamadas do Peão da Casa Própria. Eu fiz novamente, foi até o ano de 2020. E no ano de 2021, quando começou a pandemia, oficialmente, de verdade, aí o meu contrato acabou. Meu contrato acabou e aí só ficou o material para a gente registrar aí, que é uma grande oportunidade de mostrar o trabalho da gente. Essa é uma grande história do Nando Silva, que saiu da Vila Angélica para o mundo, né? Através da sua voz. Agora, quem olha esse moço sério, né? Com esse olhar sério, não sabe que ele também aprontou muito dentro do rádio. Não só dentro do rádio, como também quando era mecânico de avião. Verdade que vocês chegaram a desligar o motor do avião para assustar uma pessoa, é isso? Foi. Uma vez, logo que eu comecei em rádio, né? Tava pegando amizade com as pessoas aí do rádio. E aí era, acho que o aniversário da cidade. E eu não sei como que foi o assunto que a pessoa falou assim, nossa, seria muito legal a gente fazer uma tomada da cidade, mas lá de cima. Eu falei, bom, vamos embora. Aí eu liguei para um amigo que ele ia fazer voo, né, de final de semana que ele treinava para ganhar a hora de voo, que o piloto é obrigado a fazer isso, né? E o pai dele tinha uma loja grande de portas e janelas aqui na cidade, que eu não vou fazer propaganda, mas ele sabe que até hoje ele tem avião e tal. E aí eu falei para ele, lá em cima você desliga o motor, tá? Só para dar um sustinho na pessoa. E aí a pessoa falando lá, olha, tô aqui passando por cima do shopping Sorocaba nesse momento, tô aqui a 3.000 pés de altitude, não sei o quê, daqui a pouco... Vrum. O cara ficou mudo e tava ao vivo. Bem na hora que tava ao vivo, eu falei, olha, desliga a hora que tiver ao vivo, tá? O cara parou de falar na hora e começou a gaguejar. Aí, obviamente, acho que a pessoa que estava no ar percebeu e desligou, cortou ali e tal. E o rapaz começou a chorar na hora que a gente vai cair, a gente vai morrer. E estava em cima da Eugênio Salerno. Ai, meu Deus, a gente vai morrer, vai morrer. A hora que o avião estava ali a quase 1 quilômetro de altura, o piloto vai e liga o motor novamente, né? Uma brincadeira muito saudável. Bem saudável. Pronto, para tirar a vez da pessoa que nunca ia andar de avião. Agora, né? Você também gosta muito de assustar as pessoas. Essa é uma especialidade do Nando Silva. Gosto. Você assustou o guarda, isso mesmo? Assustei o guarda, né? Hoje... Como é que foi essa história? É o seguinte, eu trabalhava numa rádio, essa rádio, a primeira rádio que eu falei, né, que era na Vila Angélica, e era uma rádio que antigamente era um depósito de kart, de corrida. Então, na frente ele tinha um barracão grande, que tinha aproximadamente uns 40 metros, o barracão, e na lateral era mais ou menos uns 3 metros, um corredor que ia até o fundo, eram uns 50 metros de corredor. E aí o dono encheu de pedra brita, porque era terra, e aí não fazia barro e tal, e à noite era muito escuro. Aí o dono colocou umas luzes, aquelas luzes gota, grandona, para ficar bem iluminado. E aí, como a gente trabalhava à noite, o cafezinho é essencial, né? Uma pessoa não vive sem café. E aí, a gente tinha uma sociedade, eu com o guarda da rua. Eu levava café um dia, ele levava açúcar. Outro dia ele trazia o café e eu o açúcar, né? E eu passava o café na rádio. E era uma garrafinha pequena, né? Pra gente estar sempre fazendo café. Então, na noite, a gente fazia 3 cafés. Passava 3 vezes no coador lá. E ele não ajudava, só trazia o básico. O essencial ele não trazia. Aí eu falei pra ele, esse cara vai levar um susto um dia. Eu peguei um dia, apaguei todas as luzes do corredor e deixei tudo escuro, mas era escuro mesmo. Porque o barracão fazia
Ele tampava a luz da rua e você não enxergava mais nada. Do lado tinha uma chácara que tinha árvores de manga de mais de 20 metros de altura e era um breu total. Nos dois lados tinha, que era escuro. E o cara entrou, entrando. Ah, pode entrar, filho, não tem problema não. Eu apaguei a luz do estúdio e deixei só a luzinha em cima da mesa, que eu tava fazendo um programa romântico. E o cara entrando, a hora que eu vi que ele andou uns 20 metros, eu lati. Ele parou. Que é isso? Falei, cachorro. Cachorro tá preso, tá preso, pode entrar. E ele continuou com a bicicletinha dele, entrou e foi, chegou mais uns 10 metros ali, eu lati de novo. Ele parou. Que é isso? Prende o cachorro. Falei, mas tá preso o cachorro. A hora que ele foi chegando perto da rádio, eu deixei a porta aberta e não me viu, né? Eu tava de blusa preta, era uma época de inverno. Eu saí correndo na direção dele, fazendo barulho na brita. Ele largou a bicicleta e saiu correndo e tropeçou e bateu no portão que ele tinha fechado e desesperado, gritando e eu latindo, né? Depois ele falou, olha, eu nunca mais eu vou fazer parceria com você trazer café, porque você, cara, é uma coisa que... O preço foi alto. É. E eu também fiz isso no Shopping Sorocaba. Quando a gente trabalhava lá, na rádio, que até tem hoje, né? E constantemente eles fazem manutenção, né? No shopping, limpeza, troca de piso que quebra e tal. E a gente fazia manutenção nas caixas, que eram 400 caixas que tinha no Shopping Sorocaba. Isso no período da noite, né? No período da noite. Então a gente fazia, por exemplo, uma vez por ano a gente fazia. E aí, eu e o Vlad, a gente fazia a troca, a manutenção, a troca de fio, quebrava fusível, porque as caixas, por ser muito grande lá dentro, a gente tinha que colocar a caixa com um aumentador, né? Um aumento de potenciômetro. Um potenciômetro para dar um ganho a mais no volume e tal. E os guardas não sabiam que eu fazia isso. E aí, tudo escuro à noite, né? Só ficava uma luzinha ou outra, igual a luzinha de motel, né? Aquela luzinha só pro cara se guiar ali pra ter, opa, aqui é o corredor A, aqui é o corredor B e tal. Aí eu falei pra eles lá, ó, não avisa eles que eu imito cachorro, tá bom? Tá. E a rádio era na parte do subsolo do Shopping Sorocaba, onde tem uma academia hoje lá e tal. E os guardas andavam sempre de dupla. E na época eles não tinham arma de fogo, era só um cacetete e uma lanterna. O coitado escorregou lá, caiu o cacetete da mão dele, eu lati, fui pra cima dele e ele saiu correndo e chorando. Eu nunca vi uma pessoa chorar com tanta velocidade. E eu saí correndo e ele não me viu. E aí foi toda vez que a gente depois se reunia ali para tomar um café junto com os guardas e tal, era o assunto, né? Era o Nando Cachorrão. Até quem me apelidou de Nando Cachorrão foi o Carlos Laino, né? E esse efeito de cachorro também foi pro ar na rádio. Foi pro ar na rádio, quando a gente trabalhou. Na época que foi quando a gente trabalhou junto lá na Rádio Jovem Pan. E um dos enormes clientes que a gente atendia lá e tal, dos inúmeros, na verdade. O cliente, uma vez, era um cliente de uma seguradora, negócio de... Pode falar o nome, não? Alarmes. Alarmes RCA. Era Alarmes RCA. E o cara do marketing, que era da agência, ele queria colocar... A ideia do comercial era, quando você tem um cachorro, que é um cachorro pequenininho, ele late e você não dá bola. Agora, quando o cachorro grande late, aí você tem que dar uma atenção especial porque é algo que está acontecendo. Só que na rádio a gente não tinha efeito. Antigamente era mais difícil do que é hoje, né? Hoje é mais fácil. Você entra lá na sua biblioteca e você digita som de cachorro. E na hora você já acha. E aí eles precisavam do som de um cachorro grande. E aí, na época, o operador não achou, só achou o cachorro pequenininho. E aí eu falei, eu faço o barulho do cachorro grande para você e tal, e foi pro ar. O cliente aprovou, até hoje ele deve estar descobrindo que não foi um cachorro de verdade, foi eu latindo no comercial do Alarmes RCA. Dentro do meio de produção, isso é chamado de Foley, ou seja, uma criação de um efeito inclusive, né? Barulho que você está precisando, barulho de folha, você amassa um plástico, alguma coisa, então isso daí é uma adaptação do rádio. Por falar em cachorro, Nando, no passado a gente tinha muita dificuldade em sintonizar, né, rádios de São Paulo. Uhum. E um amigo nosso foi fazer programa em São Paulo, ele é um radialista novo, e falou, vou mandar um abraço para vocês. Uhum. E o Nando Silva convidou um pessoal para um churrasco na casa. Conta um pouco dessa história. Sim, então, isso daí foi outra coisa boa do rádio, porque são as amizades. A gente acaba criando uma segunda família, né? E aí, naquela época, carne estava baratinho, a gente conseguia fazer pagar, mesmo a gente ganhando pouco, a gente conseguia fazer churrasco e pagar para os amigos, né? Hoje não está mais, né? E aí a gente pegou e convidamos uns amigos aí, o Luizinho Rodrigues,
o Carlinhos Caju, né? E aí a gente lá comendo um churrasco gostoso. O rádio não pegava muito bem, porque eu morava lá próximo do aeroporto e o sinal lá é muito fraco. Aí põe o rádio em cima do telhado, coloca umas bombril lá para ver se pega e tal. E na época quem estava trabalhando lá em São Paulo era o nosso saudoso, né, Léo de Paula. E ele trabalhando na rádio lá, a gente, vamos sintonizar para mandar o Léo mandar um abraço para nós e não sei o quê. E a gente lá, e a carne torando no fogo lá. E aí pegamos lá o rádio, o Léo mandou um abraço para nós ali, falou que ia estar junto com a gente. Infelizmente não deu tempo, porque ele partiu antes do tempo, né, maldito. Mas aí a gente lá no churrasco e tal, e o Luizinho gostou, ele queria levar embora meu cachorro, mas não deixei. Ele queria levar embora meu dog alemão, que pesava 70 quilos. Sei. Eu gastava 50 quilos de ração para ele por semana. E a gente lá, coitadinho, queria participar também, né? Eu dei uma linguiça para ele, dei um pedacinho de carne, né? Eu falei para não dar osso, porque o osso é perigoso, que daí ele podia morder a gente. Só que o Luizinho começou a gostar tanto do cachorro, que deu tanta linguiça pro cachorro, que o cachorro soltou tudo embaixo da nossa churrasqueira. Sorte que ele não soltou em cima, né? E aí nunca mais tiveram coragem de fazer churrasco na minha casa, por causa desse incidente, né? E o cachorro vomitou embaixo da churrasqueira, olhou para as pessoas que estavam lá e comeu de novo, né? Então isso aí nunca mais foi acontecer, porque nunca mais me chamaram para nenhum churrasco. Com essa história de assustar também, uma das grandes vítimas foi o Paulinho Júnior, né? Paulinho Júnior. O Paulinho, ele morre, ele tem susto do própria sombra dele mesmo. E assim, em show, cara, viu? Em show, com 30 mil pessoas ali, com ADPM, recreativo, viu? Ele assustava, cara. Sozinho ali dentro do camarote, do camarim ali, você entrava sem fazer barulho e pá, ele assusta de nada. E um dia eu dentro do estúdio, a gente tava fazendo... porque não tinha como a gente cortar a programação da Rádio Satélite para fazer as entradas ao vivo. E aí eu e ele a gente pegou a viatura, foi na rádio para fazer a entrevista com o artista que estava em trânsito, a gente ligou pro celular dele, e estava somente eu e ele dentro da rádio. E ele assustou comigo dentro do corredor. Ele estava dentro comigo, ali a gente entrou, fechou a rádio, que tinha uma fechadura de três travas ali, e o cara assusta comigo. Eu assustei ele, depois de uns 5 minutos, eu lati dentro da rádio e ele assustou. Só estava eu e ele. Como que pode uma pessoa conseguir assustar com somente 2 pessoas dentro, né? E falando em shows, Nando, você com toda essa habilidade, um grande locutor, um grande apresentador, já trocou nome de artista, isso? Já. Chamando no palco? Muitas vezes, cara. Muitas vezes. A gente estava ali, principalmente dupla sertaneja, né? Na hora ali de estar apresentando, falar nome errado. E aí o produtor do meu lado, não é Christian Ralph. Ai, meu Deus, eu trocar nome, cara. Eu troquei nome, uma vez eu fui apresentar o show do, acho que é Alan e Aladim, que era na festa, e eu falei, porque a voz deles era bem... Eu tava tão inteirado ali, cara, só que tinha Christian Ralph nos dias posteriores, mas eu troquei a programação ali e eu falei. Aí eu fiquei tão chateado na hora, cara, sabe? Aí pedi desculpa e tal. Ele, não, acontece mesmo. Isso aí acontece, trocar Alan e Aladim por Christian Ralph, né? Então... E você já trocou o nome de ouvinte também, é isso? Troquei Mandou também. Beijo pro ouvinte? Troquei. Como é que foi essa história? Porque assim, a rádio... Hoje eu não sei muito como é que tem essa facilidade da gente ter esse contato com o ouvinte e o ouvinte ligar e tal, mas o pessoal ligava muito para falar em rádio, queria falar em rádio e tal. E eu estava um sábado sozinho trabalhando e era um programa de ligação. O pessoal ligava para pedir música. E aí eu falando com a pessoa, o cara tinha o nome de mulher, né? E a voz dele era uma voz característica, uma voz de mulher. E todo mundo que é locutor que está ao vivo ali é simpático. Oi, tudo bem, não sei o quê, papapá. Oi, Nando, tudo bom? E não sei o quê. Tá fazendo o quê na sua casa aí, papá? E foi. Aí eu peguei e falei, olha, obrigado pela participação, um beijo pra você. O cara na hora, eu sou homem. Você trocou você mandou beijo pra homem? Aí eu falei, não, desculpa, mas mesmo assim um beijo pra você, pra sua família, sabe? Depois eu falei, puxa vida, devia ter me atentado mais a isso, né? Por falar em boa voz, né, você sempre teve uma voz elegante, uma voz forte. Você já foi cortejado por mulheres e a hora que elas te viram
Falou, nossa, achava que Não era era outra isso. pessoa? Já, muitas vezes, muitas vezes. Inclusive, né, eu sei que muita gente aí não fez, mas na época que estava apertado mesmo, que não conseguia muito trabalho, até na madrugada eu já trabalhei, né? Apresentando show aí em cabarés, entendeu? Casa da Luz Vermelha? Casa da Luz Vermelha, apresentando o show das amiguinhas, entendeu? Agora o show da fulana de tal, entendeu? E aí, entre elas mesmas, às vezes, eu quero, é ele que vai apresentar aí, não sei o que e tal. Mas nos ouvintes acontecia muito isso aí, porque às vezes a pessoa chegava na rádio e às vezes, porque ia pra rádio, porque não tinha... A atendente não ficava junto no estúdio, né? Ela ficava na frente da rádio. Então toda hora eu tinha que ir pra frente lá na recepção, pegar os papeizinhos lá de abraço e pessoa aqui pra mandar abraço, não sei o quê. E aí eu tinha que voltar pro estúdio. E às vezes tinha ouvinte ali e eu não falava. Eu via e eu tinha um personagem que era o Ceará, né? Aí, tudo bom? Como é que era o personagem do Ceará? Faz um pouquinho pra mim. Oi, tudo bem com você? Você veio aqui pegar uma água? Então eu mudava totalmente a minha voz, descaracterizava um pouco, pra pessoa não falar nada. E aí, muitas vezes, você quer nada, você não conheceu? Não, vamos lá então. Eu pegava a pessoa, levava pra tomar uma água, e aí deixava a pessoa à vontade ali dentro do estúdio e tal. Aí eu deixava o som, né? Aumentava nosso retorno dentro do estúdio pra ouvir, opa, tá na hora de eu voltar. Eu entrava, sentava e começava a falar, Band FM, não sei o quê, babá. Aí a pessoa, nossa, você que é o Nando? Olha, eu pensava que você era alto, 1,80 m, loiro. E eu falei, então, infelizmente, eu sou moreno, baixinho, gordinho, entendeu? Hoje carequinha, né? Mas essa é a magia do rádio. Mas isso aí eu acho que nunca, graças a Deus, me impediu, Luizinho, da gente ter amizade com as pessoas, porque hoje em dia muito você vê a pessoa por dentro, porque por fora muita coisa não importa, né? Mas o interno é o que manda na pessoa. Há uma lenda que os locutores falam muito com os ouvintes, né? Sim. São os galanteadores, Sim. são aqueles voz macia. Sim. Há algumas histórias muito interessantes. Tem o menino que... A menina saiu com uma menina e de repente não era menina? Como é que é essa história? Então, rapaz, tinha uma pessoa, não vou falar o nome da rádio, nem o lugar, nem nada, tá? Era uma pessoa... Devia ser muito bonito por dentro. Porque o que tinha de mulher que ia atrás dessa pessoa, sabe? Voz bonita. Nossa, uma voz de veludo, como diz, né? E aí, esse cara era cheio de querer pegar peça na gente e tal. Eu falei, um dia vai ser a minha vez. Aí eu tinha, né, uns amigos da polícia e eu peguei e avisei um dia. Eu falei, olha, lá onde eu trabalho tem uma pessoa que é cheia de galantear. E eu fiquei sabendo que o marido de uma delas mandou um recado que qualquer dia ia vir tirar satisfação com ele. Só que ele não sabe quem é o marido dessa pessoa. Você pode chegar um dia lá e se passar pelo marido só para ele ter um susto? Aí a gente lá trabalhando e tal. Aí chegou a viatura, eu escutei, eu estava na parte de produção, eu estava montando o comercial, eu escutei e fui lá atender. Aí o cara falou assim, olha, eu quero falar com fulano de tal? Pois não. Eu fui lá na sala dele, falei, fulano de tal, tem alguém lá na recepção querendo falar com você, é da polícia. Está perguntando sobre um carro que está estacionado na rua. E naquela época, a rua ali, se você estacionasse na frente de alguma casa, os moradores chamavam a polícia, porque não tinha os amarelinhos para tomar atitude. A hora que essa pessoa chegou, a polícia com o braço cruzado falou, você é o fulano de tal? Eu sou o marido da ciclana. O cara começou a gaguejar, começou a ficar com medo e, resumindo a história, no final a polícia foi embora, ele foi ao fundo, lá no tanque que a gente tinha lá, ele teve que lavar a cueca, porque até xixi na calça ele fez. De tanto que ele levou, né? E aí depois ele ficou mais bravo ainda depois que ficou sabendo que eu que tinha feito esse trote com ele, né? Que era só um trote. Foi só um trotinho básico, né? Mas também tem as histórias verdadeiras, né? Que voz bonita, galanteador, saiu com uma menina e não era menina. Sim, foi. Como é que foi essa história? Então, tem duas histórias desse tema. A primeira foi o seguinte, o rapaz era um cara que se achava o Dom Juan na rádio. E ele tinha uma pessoa que ligava para ele, que queria pagar lanche para ele, e a pessoa disse que tinha muita coisa para dar para ele de presente, que era uma pessoa bem-sucedida e tal, e saiu.
e foi para aqueles antigos drive-in que as pessoas iam antigamente, namorar e tal. E aí beija daqui, beija dali, vai. E a pessoa muito, muito, muito recatada, não deixava a mão passar debaixo da cintura. A hora que viu, o negócio começou a ficar complicado. Aí ele pegou e largou fora, porque ele enxergou coisa que não devia, entendeu? Então, nesse momento foi meio complicado. É o famoso encheu a mão. Isso. Aí ele olhou, ele falou assim, ele contou pra gente, só os mais próximos, né? Só que hoje não tá sendo mais próximo. Ele falou, olha, aconteceu isso comigo e eu tenho que contar pra vocês, mas foi uma situação muito constrangedora que aconteceu. Essas são as histórias do rádio, né? E outra coisa meio rápida, que foi uma vez no Jornal da Band, a gente estava apresentando uma reportagem, eu estava fazendo a apresentação, a operação do jornal, aí na minha direita estava o Fernando Negrão e o Lucas Pedroso, e aí a gente estava lendo uma matéria, que a matéria era referente a isso também, que um cara tinha saído com uma pessoa e pensou que era uma menina, mas na verdade era um menino. E aí, na finalização do encontro, a pessoa que não era o que ele pensou estava querendo receber. E ele não conseguiu receber, e aí ele partiu para a agressão da pessoa que tinha o contratado. Nisso, só que a gente não tinha lido isso antes, na pauta. A gente estava lendo a reportagem, e isso foi na hora que a gente estava lendo ao vivo o jornal, e eu não sei qual deles ali que não aguentou a vontade e deu um... Esse foi o que desencadeou o riso ali, que a gente não conseguiu. Eu tive que cortar o microfone dos três ali, o meu, do Fernando e do Lucas. A gente não conseguiu e o som sobe e o do Jornal da Band, não sei o quê, e me arrepiando ali, cara, de vontade da risada. Eu tive que cortar e soltar e tinha entrevista para fazer, a pessoa tava no telefone. Eu falei, meu Deus do céu, cara, nunca tinha acontecido isso comigo, mas assim, de dar uma crise de riso, sem contar a dor de barriga que já deu, tosse, vontade de tossir com o microfone, você lendo ao vivo ali alguma coisa aí, sabe, dá aquela tosse seca que você não consegue tomar um copo d'água. E, sabe, nunca aconteceu isso aí comigo, então foi uma das mais constrangedoras que já aconteceu comigo. Normalmente, quando se toca uma música com uma minutagem alta, ou seja, um Legião Urbana, Faroeste Caboclo, Roberto Carlos Caminhoneiro, no passado as pessoas que estavam trabalhando iam para o banheiro. Sim, é a nossa preferida. Você já teve algum piriri? Nossa, olha, Santa Esmeralda. A Santa Esmeralda era maior que a Faroeste Caboclo, ainda tinha 12 minutos. Eu tinha uma versão na rádio que era 12 minutos e 50. Dava para ir no banheiro, tomar um café, fazer tudo que eu queria em 12 minutos, né? Nós tivemos vários locutores aí galanteadores, mas também nós tivemos gente muito séria que levou a culpa sem merecer. Por exemplo, dar carona para uma pessoa, para uma companheira de trabalho, e ela esquecer algum utensílio pessoal dentro do carro. Você tem história disso também? Tem também. Foi numa rádio que eu trabalhei, que era uma rádio assim que tinha muito evento, né? E o diretor, não sei por que cargas d'água ele gostava de ir junto, né? E ele, num evento, num dia, né, num bairro muito populoso aqui da cidade, eu tinha um carro que a gente tinha, parecia um Kinder Ovo de pequenininho, a gente colocava, parecia coração de mãe, né? Cabe todo mundo. Eu não sei como que a gente conseguia colocar 15 pessoas dentro do carro. E aí, nesse dia, não coube, porque a gente teve que arrumar muito mais gente. E aí, esse diretor, muito bondoso, bom samaritano, quis levar algumas pessoas dentro do carro. E aí levou umas meninas. E uma das meninas esqueceu o Ray-Ban dentro do carro. Aí eu chegar lá na rádio, a esposa dessa pessoa já estava lá. Que já estava muito brava, que tentou ligar para ele e ele não atendia o celular. Aí o que aconteceu? Na hora de ir embora, ela foi e viu que tinha esquecido um Ray-Ban lá dentro. Só que ela não tinha visto ele que tinha as meninas dentro. Na cabeça dela, ele tinha saído com uma pessoa. Ela quebrou o Ray-Ban, aí ficou algumas fagulhas meio com pontiagudas que deu para cortar um couro e riscou todo o banco dele, tanto da frente quanto de trás. E isso daí deu um baita no prejuízo para ele. Eu acho que nunca mais ele deu carona para ninguém.
Certamente as mulheres são muito ciumentas dos radialistas. Você também teve uma situação que você esteve dentro de um estúdio de rádio, em que você era novo ainda na rádio, eu acho que nem o próprio dono da rádio sabia sobre você. Não, fui contratado às pressas. E como é que foi essa situação, hein? Que eu trabalhava na Band, daí eu recebi uma ligação do Léo, né, que já faleceu, que eu já toquei o nome dele aqui, e aí foi tudo às pressas, né? Eu já estava descontente na época na rádio, na época não tinha como pagar o que eu queria, e aí foi aberta a oportunidade de eu sair para ir para outra rádio. E aí, em 4 dias, eu fiz o laboratório, consegui aprender bem, e aí, na quinta-feira da outra semana que eu já tinha entrado nessa rádio, eu já comecei a fazer programa sozinho, na sexta e no sábado, estava totalmente sozinho. E fazendo o programa, somente eu e a pessoa que ficava lá dentro, né, o guarda da rádio, ele não me avisou que tinha ninguém. E eu escutei alguém entrando, gritando dentro da rádio, por que não tinha colocado a tal rádio o locutor que tinha que estar fazendo, estava no satélite. E eu me assustei com a pessoa dentro do estúdio, e aí ele olhou para mim e falou, quem é você? Eu falei, eu sou o locutor que está fazendo. Mas como ninguém me avisa? Eu sou o último a saber, ninguém me fala nada nessa rádio. Aí eu falei, bom, muito prazer, eu sou o Nando, estou trabalhando aqui e tal. Ele, então é você que está fazendo o programa aqui hoje? Então pode continuar, que está muito bom, eu gostei do seu trabalho. E foi daí que eu ganhei um grande amigo, que é o Kiko Pagliato, que me deu uma oportunidade, depois sempre ele vinha me elogiar, então foi uma pessoa que também somou muito na minha vida. E um abraço pro Kiko. Agora, você aprontou muito com as pessoas, mas aprontaram bastante com você também, né? Principalmente em estúdio de gravação, fazendo você gravar textos, né? Sim. E com o microfone desligado. Então, no começo, inclusive quando a gente trabalhou junto, né? Eu trabalhei com você lá eu não sabia, né? Que era um cara muito legal para trabalhar, que gostava também de judiar dos pobres seres, né? Um texto foi me dado, um texto de 10 minutos, que era uma história na época. E eu todo empolgado lá, lendo, bem compenetrado ali. A hora que acabou o texto, eu recebo a mensagem, viu? Tá valendo agora, tá bom? E eu já tinha feito, tava ficando até sem voz, né? Porque a gente que fala sem tomar uma água, sem nada, começa a ficar sem voz e tal. E aí eu recebo a mensagem que não estava gravando. Tava somente passando a minha voz para ver se estava bem legal o texto, e aí foi esse presente, né? Você também aprontava muito com as pessoas, e nós sabemos que teve um cidadão que colocou uma pimentinha no seu lanche também? Sim, porque eu trabalhava em outros lugares e eu levava os lanches, deixava na geladeira. Assim, tinha medo de aprontarem comigo, né? Passar pasta de dente, que já passaram, pasta de dente no meio do lanche. Só que na minha vez aconteceu de colocarem uma pimenta. Abriram uma pimenta dedo de moça, para ficar mais ardido ainda. Tiveram o capricho de tirar todas as sementes, espalharam sobre o lanche, colocaram embaixo do tomatinho que minha mãe tinha colocado um lanche para mim, bem caprichado ali. E na hora de comer o lanche, rapaz, eu não conseguia trabalhar. Eu tomava água, ficava pior ainda. Eu tive que ficar um tempo ali, demorou uma meia hora, sabe? Daí, na época, tinha uma senhora lá que era uma pessoa maravilhosa também, a dona Ana. Ela foi e me fez um chá. Era uma mãe, né? Aquela mulher era uma mulher maravilhosa. Ela fez um chá pra mim lá e tal. Olha, você vai ficar bom já já. Fique calmo que a pimenta já vai passar. Pra entrar foi uma beleza, pra sair foi uma tristeza, cara. Foi uma bicho. São lendas do rádio. Agora, pra gente finalizar, Nando, mais uma, né? Você também sentou numa cadeira molhada? Sentei também. Que na época, trabalhar onde tem muita gente é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque tem sempre as pessoas boas e tem sempre os Luiz Rodrigues da vida, entendeu? Eu levantei para ir, acho que ao banheiro, não sei. Isso é lenda. E a cadeira, ela tinha, na cadeira do estúdio, ela tinha um rasgo no couro. Ela tinha um rasguinho no couro, e aí tiveram a mão de obra de colocar um saquinho dentro. Ele não vai lembrar agora que quem faz esquece, quem sofre não esquece. Isso aí, é lenda. Um rasguinho bem no meio do couro, ele jogou um plástico e colocou água lá dentro. A hora que a bundinha sentou,
A água subiu tudo, molhou tudo a minha bunda. E aí eu tinha moto, né? Que ele também tinha moto. Molhou minha bunda toda. E eu saía da rádio, né? 7 horas, 8 horas da noite, e tava frio naquela época. Eu vim da Vila Angélica, lá da rádio, que era lá no Vergueiro, até a Vila Angélica, com aquele frio, que o frio entrava, a calça eu tentei pôr por dentro da meia para ver se não entrava, parei a moto por causa de você. Eu parei a moto, pus por dentro e o vento entrava pela calça como um condutor e olha, juro por Deus, cara, não sei como não fiquei com gripe aquele dia, de tanto, molhou tudo a minha cueca, cara. Ficou tudo... Isso é um desabafo, tá? Eu nunca falei isso pra você, são mas lendas do rádio, são todas mentiras, lendas que fabricam sobre algumas pessoas. Nando, nós falamos aqui sobre sua carreira, sobre alguns acontecimentos do rádio que os ouvintes não sabiam até hoje. Agora a gente gostaria de saber de você. Nós passamos por várias etapas do rádio. O disco, o CD, MD, agora veio a internet, nós temos hoje os streamings, on demand, você ouve onde você quiser. O que você acha que vai ser o rádio daqui 100 anos? Olha, daqui a 100 anos eu acredito que esse rádio que a gente entra no carro, você sintoniza, você que está trabalhando em casa, você liga o seu rádio, que hoje eu acho muito gostoso, muito legal você entrar, por exemplo, numa loja e você ouvir um rádio, você ouvir ali a vinheta de uma rádio, você vê que mesmo com toda a modernização, com toda a atualização que o rádio vem sofrendo, eu acho que jamais vai morrer o rádio, porque o rádio ele é vida. Por mais que existam hoje softwares que você consegue, com inteligência artificial, fazer com que uma voz consiga ser reproduzida, eu acho que jamais vai fazer com que a emoção de um coração de um locutor de verdade seja jamais reproduzido por uma inteligência artificial. Essa é a minha opinião. Nós agradecemos aqui Nando Silva, locutor, apresentador, que veio aqui falar um pouco da história do rádio de Sorocaba. Nando, a Universidade de Sorocaba agradece a sua vinda até aqui. Muito obrigado e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado, um abraço e viva o rádio!